Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Depois de um tempo, estamos aqui novamente com o tempo de esperança e já deixando aqui bem claro para vocês que nós vamos entrar num outro formato. Nós estamos numa fase de transição, onde viemos falando com devocionais todos os dias, principalmente no tempo onde nós estivemos de jejum durante 21 dias. Logo em seguida, a quarentena foi flexibilizada, e isso aí está vindo desde junho, o comércio, não nós, né, mas nós especificamente a partir do mês de julho e também do mês de agosto. No mês de julho nós não vamos ter os nossos cultos presenciais às terças-feiras, nós vamos ter as nossas lives às terças e quintas, continuamos com elas, apenas os cultos dominicais, sem a escola dominical, né, nesse mês de julho. E em mês de agosto nós já entramos num outro processo, num processo já onde nós vamos estar introduzindo os estudos bíblicos de forma presencial, os estudos bíblicos com a liderança, o treinamento de lideranças, o estabelecimento de novas ferramentas e novos processos onde nós vamos introduzir na igreja. Eu quero, nessa manhã aqui com você, falar algo sobre a unção de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Elas trabalham, às vezes nós confundimos, né, graça, misericórdia, unção. Então vamos lá, a gente tentar definir um pouco isso daqui, depois então a gente vai para o texto bíblico. Mas vamos lá, vamos para o texto bíblico. Em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 20, 1 João, vamos lá, com calma, para que você possa achar. 1 João, capítulo 2, lá no final da sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículos do 20 ao 27. Diz assim: Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecer. Então, aqui nós temos um ensinamento profundo a respeito de unção, e que muita gente entende errado isso aqui, não é equívocos, onde as pessoas dizem que basta a unção, né, do Espírito Santo sobre a minha vida, que eu não preciso de mais nada. Nós ontem, na live, que eu digo na quinta-feira, a gente falou um pouquinho sobre algumas das características de pessoas quando elas estão revestidas do Espírito Santo. Uma pessoa que está lá revestida de unção do Espírito Santo,
ela não é uma pessoa soberba, arrogante e que ela anda distanciada do corpo, né? Como se fosse uma verruga, como se fosse um apêndice. Ela faz parte do corpo, ela tem uma função no corpo e ela, como aqui o texto parece, não tendes, né, necessidade de que alguém vos ensine, como se ela não precisa de ensino nenhum. Não é isso que está sendo dito aqui. Está falando de uma unção que ela traz essa testificação a respeito da verdade. Ora, se Jesus veio e testificou de Deus, do Pai, o Espírito Santo, ele está liberado, né? Está sobre nós, está sobre toda a carne e, sobretudo, sobre a igreja, porque na medida que nós fomos achados, né, nós fomos amados primeiro pelo Senhor e isso nos deu nós convergimos para Ele, né, o que se chama de conversão, herdamos a salvação. A salvação não nos custa nada, mas seguir a Cristo nos custa tudo. Essa conversão, ela implica em reconhecermos a nossa miséria, reconhecermos a nossa desgraça, o nosso estado de pecaminosidade, né, de afastamento de Deus, porque o que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. Então, o nosso estado de pecado, o nosso estado de desgraça, né, que é muitas vezes sem perceptível, né, muitas vezes. Na maioria das pessoas, a autonomia, a independência dela de Deus, achando que isso é a pessoa não precisa de Deus, né? Eu sou o meu próprio Deus, né? Então onde está Deus, né? Que Deus é esse que nunca se manifesta? Por que existe tanta desgraça? Enfim, as pessoas arrumam tantas desculpas, tantos argumentos para justificarem uma independência maligna de não querer dar satisfação para Deus. Isso é uma coisa maligna. Essa autonomia, onde ela vem desprovida de atributos que pertencem ao Senhor, como bondade, como amor, como a compaixão, como misericórdia, como perdão, são coisas que fazem parte da personalidade dos atributos de Deus. Ah, pastor, por que houve tantas tragédias, tantas lutas, tantas mortes, tantas batalhas, né, tanto derramamento de sangue na história da humanidade? Onde é que estava Deus? Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o ser humano decaído, tem a ver com o estado de desgraça do ser humano, onde ele cobiça o poder, onde ele cobiça ser maior do que o outro, onde ele pode fazer as coisas que são próprias da sua carnalidade, né, nesse estado de afastamento de Deus. Então, quando nós encontramos com Jesus, temos um encontro com Ele, nós convergimos para Ele, está sobre nós o Espírito Santo que testifica do Filho, da obra redentora do Filho, da obra redentora de Jesus. Se Jesus veio e testificou a respeito de Deus, e nós podemos ver as inúmeras, quem me vê a mim, ele diz assim, quem me vê a mim, ele vê ao Pai. Ele chega ao ponto de dizer que ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma pessoa que era extremamente singular, né, no mundo há 2000 anos atrás, naquele final de mundo que era Israel. Um lugar que não tinha expressão nenhuma, nada, absolutamente nada. Um lugar que vivia subjugado, sempre viveu subjugado. Estava sob o jugo dos romanos. E de repente surge uma pessoa que marca o tempo, que marca a humanidade, de uma tal forma que continua falando até hoje. Então como é que pode isso? O próprio Império Romano não conseguia entender isso, César não conseguia entender isso. Como que o líder de um movimento morre e o movimento continua crescendo? Simples, porque é uma coisa completamente sobrenatural. Tem uma ação que é essa ação do derramar do Espírito Santo. Quando foi derramado, ele derramou uma unção, um poder,
que não é nosso, não é desse mundo, que é de um outro mundo que é totalmente sobrenatural. E existem inúmeras analogias na palavra que a gente precisa perceber de como Deus fala conosco, de como Deus se manifesta na vida do ser humano. E por que eu vejo muita dúvida também na igreja, por que as pessoas não conseguem nem ouvir e nem entender a voz de Deus? Por simples, porque o Deus fala com os seus filhos de forma especial. As analogias, elas foram usadas, e Jesus usou muitas dessas analogias, né? A forma mais especial e específica de Deus falar conosco tem sido através da sua própria revelação, a Bíblia, né? As Escrituras Sagradas, né? E nela Deus decidiu que falaria conosco através de inúmeras formas. Vamos lá. Mandamentos, como aquele: não cobiçarás, não adulterarás, não roubarás, né? E por aí vai. Histórias, como a história de José de Egito, uma história de renúncia, uma história de fidelidade, uma história de lealdade, uma história de temor a Deus, uma história de conquista, uma história de vitória, uma história de como vencer lutas que atingem o clímax, né, da infelicidade na história do ser humano, né, histórias como José do Egito, parábolas como a do pai amoroso, né, que amou aquele filho que era pródigo, milagres que transformam a água em vinho, né, histórias de personagens como a história de um grande personagem, inúmeros personagens extraordinários como os patriarcas, como Moisés, como Paulo, né, que é a ponte entre todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as cartas pastorais dele, a igreja que nos ensina até os dias de hoje. As revelações que foram ditas através de João, que foram dadas através de João, as 7 cartas às igrejas da Ásia, né, são revelações. E, dentre outras maneiras, através de símbolos, né, de um simbolismo muito grande. Exemplo, arco-íris, né, quando se eu lembro, né, falar que um dia que eu fui praticar o poste que eu mais gostava era de fazer voo livre. Um dia que eu fui voar, era um dia assim que anteriormente tinha tido muita chuva, mas naquele dia era um sábado espetacular, sol, e aí a gente estava esperando somente uma brisa entrar, soprar, né, para começar a dar vento, né? Geralmente o sol aquece um pouco e aí começa a soprar vento e as térmicas aparecem. E aí então eu esperei mais um pouco e pronto, fui voar. E aí começou a formação de nuvens, uma formação, e eu comecei a voar no meio dessas nuvens, né? Nuvens de formação instantânea. As nuvens são gotículas de água. E de repente, quando eu me vi, tinha aquela formação imensa de nuvens me rodeando e o sol por cima, o sol vinha, aquelas nuvens, tanto quanto rarefeitas, uma hora a gente conseguia ver, né, a visão lá de baixo, outra hora a gente estava imerso voando nas nuvens, né, com ela batendo no nosso rosto, tudo condensado na nossa frente. E de repente, quando uma coisa assim espetacular, eu nunca mais esqueci essa visão, eu chorei ali voando sozinho, eu chorei com aquela visão, porque de repente o sol bateu e espocou arco-íris para tudo quanto é lado, na minha frente visível, né, eu voando no meio deles. Uma coisa, eu não sabia, eu não tinha ainda me convertido, não tinha tido um encontro com Jesus, mas aquilo ali me arrebatou, aquilo ali, que coisa maravilhosa, né? Então o arco-íris fala da fidelidade de Deus, né? De como Deus, depois de um dilúvio, ele estabelece um tempo de sol, um tempo de esperança, que nem sempre vai haver a tempestade, né? Que virá um amanhã de bênção, né? Um amanhã onde você vai poder sair, fazer as coisas, de você poder plantar, de você poder colher, de você, enfim, né? O sol brilhando, trazendo esperança. Então fala da fidelidade de Deus. As águas, né, que fala de
purificação. Quantas vezes, né, as águas são simbolizadas na Bíblia, com rios, inclusive, né? Mas Jesus se utilizou muito disso, águas puras, né? Rios de água viva, né? Que purificam. O pão e o vinho, que fala da identidade, né? A cruz, que fala sobre a vitória sobre a morte, o óleo, então, que vai falar sobre a proteção, né? O cuidado, a manutenção, né? A preservação, né? E fala da presença, quando nós estamos revestidos, quando você reveste alguma coisa com óleo, né? Você vai deixar ali preservado, guardado, né? Livre das intempéries. Então, essa unção, ela é necessária sobre a nossa vida, essa unção do Espírito que testifica a respeito do Filho. Jesus veio um dia, marcou esse mundo em 2 tempos, porque ele testificou a respeito de Deus, trazendo vários desses ensinos que nós encontramos na Palavra de Deus, inclusive se referindo a eles, né, ensinos que estavam nas narrativas bíblicas, nas Escrituras Sagradas, lá no Antigo Testamento. E hoje o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Não é porque sem o Espírito, a nossa interpretação, seja ela qual for, pode ser tanto a respeito da palavra de Deus trazendo discernimento, como interpretação de agirmos, né? Como igreja, vai ser um puro teatro, né? A nossa interpretação não será algo que represente uma verdade, mas será um puro teatro, algo fantasioso. As nossas músicas, os nossos corais, as nossas formas de expressarmos o nosso louvor serão simplesmente apresentações musicais. As nossas bandas de música farão shows. Sem a presença do Espírito Santo, a nossa expressão artística diante de Deus vai ser apenas uma dança. E quando a dança, ela deve ser, na igreja, ela deve ser profética, né? Ela deve simbolizar o profético de Deus, trazer o profético de Deus. Os nossos púlpitos, eles simplesmente a apresentação, será uma apresentação de palavras, de discursos com meras retóricas e sabedorias e sofismas humanos, e não uma mensagem profética de Deus. Os nossos apelos levarão a algumas decisões que podem ser temporárias, não a conversões de fato verdadeiras. As nossas aulas e treinamentos serão apenas teorias e teologias, e não uma expressão de uma experiência de vida com Deus, que promove transformação e libertação. Os nossos encontros, os nossos encontros sociais serão apenas lugar de entretenimento e não lugar de transformação de vidas. Os nossos cultos serão ajuntamento e não a celebração ao Deus vivo e verdadeiro. A nossa oferta será lugar de esmolas, como se Deus precisasse disso, e não lugar de sacrifício, porque aquilo ali representa, quando nós ofertamos a Deus e dizimamos a Deus, fala de fidelidade, o nosso sacrifício, o nosso entendimento, o nosso reconhecimento de que Deus é quem nos guarda, de que Deus é quem nos protege, que Deus é quem nos sustenta, que Deus é quem nos ampara, que a mão dele está sobre a nossa vida. Os nossos ministérios serão cargos funcionais, viver de forma mecânica e não um lugar de viver de fato dons, vocações e talentos espirituais dados pelo Senhor e devolvidos a Ele na forma da experiência, da forma da ação, do agir, dizendo: eu glorifico a Deus através daquilo que Ele me deu, porque assim a natureza faz. E o salmista diz isso: a natureza, né, as árvores, os rios, eles celebram a Deus, eles louvam a Deus, porque eles cumprem aquilo que eles foram determinados para fazer, né? Os nossos votos serão palavras vazias, não serão algo que vem de dentro para fora. Os nossos retiros, os nossos encontros serão apenas eventos,
e não um lugar de libertação, de cura, de salvação e de transformação. Sem a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, temos um lugar que é morno, um lugar religioso, simples, um lugar da religião. Deus deseja que a cada dia este lugar, que se chama a Igreja do Senhor, seja um lugar de viver os dons de verdade. Que o Espírito Santo possa estar sobre a nossa vida. Amém? Que, assim como o Senhor falou, e eu queria terminar com esse versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, que é uma das cartas à Igreja da Ásia, a Igreja de Laodiceia, e o Senhor falando a essa igreja que era rica, mas estava faltando a presença. A unção fala da presença. Imersos, envolvidos nessa nuvem de Deus. E lá está escrito assim, Apocalipse 3, 16, 17 e 18. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim o ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e se vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se você confia apenas em coisas materiais e diz que não precisa de nada, não reconhece a Bíblia, as Sagradas Escrituras, irmãos, se nós vivermos assim, as pessoas que vivem assim, elas são simplesmente miseráveis, pobres, cegas e nuas e sem poder enxergar. Ele vai dizer que a gente mude a nossa perspectiva, que a nossa perspectiva esteja no Senhor, que esse óleo da unção esteja sobre nós, que a ação do Espírito Santo de Deus esteja de fato sobre as nossas vidas, fazendo com que haja uma testificação da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo para testificar de Deus, do Pai, com toda a sua obra criadora. Olhe para os lados, olhe ao seu redor e você vai ver que você está imerso em Deus. Olhe para dentro de você mesmo e olhe que Deus, Ele está a ponto de emergir em você. Basta que simplesmente nós tenhamos um coração quebrantado, porque Cristo em nós, através do Espírito Santo, a esperança da glória. Que o Senhor te abençoe, que sobre a sua vida esteja a unção, a graça, o poder do Espírito Santo de Deus, trazendo a convicção de que o Senhor, Ele é poderoso, é real. E Ele está aqui, do nosso lado, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Beijo no seu coração, que o Espírito Santo do Senhor lhe envolva nesse dia, todos os dias da sua vida, se assim você permitir. E eu espero que isso aconteça. Deus abençoe vocês.